Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 85º encontro. Trabalha Mateus capítulo 25, de 1 a 13. É a parábola das 10 virgens. Ouçamos a leitura. Naquele dia, o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas não tinham juízo e as outras 5 eram prudentes. Aquelas sem juízo pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormiram. No meio da noite ouviu-se um grito: "O noivo está chegando. Saiam ao seu encontro." Então as 10 virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. Aquelas que eram sem juízo disseram às prudentes: "Deem um pouco de óleo para nós, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As prudentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode faltar para nós e para vocês. É melhor vocês irem aos vendedores e comprar." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, abre a porta para nós." Ele, porém, respondeu: "Eu garanto a vocês que não as conheço. Portanto, fiquem vigiando, pois vocês não sabem qual será o dia nem a hora." Este é o texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 1. Naquele dia, o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Jesus havia alertado seus discípulos para estarem vigilantes e prontos para a sua vinda, mas não se sabia quando ele virá. As parábolas do capítulo 25, elas querem nos alertar a viver em vigilância. Se deve manter a fidelidade a Jesus. Jesus inicia com uma analogia. O reino dos céus é como. Essa expressão é uma comparação. A comparação se refere aqui a 10 virgens, esperando o encontro com o noivo, a fim de serem introduzidas no quarto nupcial, o reino dos céus. O noivo aqui é Jesus e sua chegada inesperada. Vemos também a referência das virgens e como elas lidam com a chegada demorada do noivo. As 10 virgens representam a igreja, comunidade dos discípulos, formada por judeus e pagãos, homens e mulheres, de qualquer situação social, isto é, todos. A parábola fará o contraste entre as virgens com juízo, as prudentes,
e as virgens sem juízo, as imprudentes. O texto nos leva ao contexto do homem que constrói sua casa sobre a rocha e aquele que constrói sua casa na areia. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Prudentes são aquelas que escutam a palavra de Jesus. Querer escutar essas minhas palavras e as põe em prática. Mateus capítulo 7, versículo 24. E aquelas que não escutam minhas palavras e não as põem em prática. Mateus capítulo 7, versículo 26. Estas são as imprudentes. O número 10 significa totalidade, a comunidade da igreja toda. Ela é a noiva do Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 27. As lâmpadas com óleo, aqui, são tochas luminosas adaptadas para um grande desfile. A tocha é o próprio fiel aceso para a luz de Cristo. Ela sai ao encontro. Viver é sair, se colocar no caminho. Permanecer é morrer. Então, viver é caminhar para a vida, permanecer é morrer. Se deve sair do útero, cortar o cordão umbilical. A vida é construção com Cristo e nós devemos estar sempre à disposição a fim de nos desinstalar, de sair. É o êxodo, esse êxodo que é importante para nós, a fim de atingirmos o reino dos céus. Sair sem olhar para trás. Ter disposição para ir em direção ao reino dos céus. Isto é uma saída dinâmica. Acolher o noivo. O noivo é o Senhor Jesus em pessoa que se uniu ao ser humano. Versículo 2. 5 delas não tinham juízo, imprudentes, e as outras 5 eram prudentes. As 10 virgens estão aqui divididas em 2 grupos. 5 imprudentes, sem juízo, insensatas, e 5 prudentes, com juízo. As imprudentes, são nomeadas, as imprudentes são nomeadas primeiro, a fim de dar ênfase e também uma advertência. O ser sem juízo, imprudente, e ser prudente, identifico aqui aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem à palavra de Jesus. Novamente, Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. A prudente, as virgens prudentes são aquelas que estão sempre alertas, em missão. São os discípulos fiéis a Jesus. As imprudentes são todas aquelas que rejeitam Jesus, como os líderes religiosos do povo de Israel. Mateus capítulo 23, versículo 7. Versículo 3. Aquelas imprudentes sem juízo pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As imprudentes revelam a sua loucura. Não ter o que sustenta a luz, o óleo. O que confere luz ao corpo é o amor de Deus Pai, infundido em nossos corações. Efésios capítulo 5, versículo 14. É Cristo que ilumina. O óleo também simboliza o Espírito Santo, o amor de Deus que arde em nós, que o Filho Jesus nos comunica. O azeite da lâmpada, também o óleo, o Espírito comunicado,
faz referência também à atitude do discípulo fiel e obediente. Não ter azeite, óleo, né, é sinal de que não se pode sustentar na luz. Assim, sustentado pelo Espírito Santo, se é chamado a viver o Evangelho, praticando-o, mantendo acesa a luz na espera, né, do noivo que demora. As imprudentes não irão sustentar a si mesmo quando o noivo chegar. Versículo 4. As prudentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. Vemos a atitude oposta das virgens prudentes. Quando não se sabe o momento, é bom prevenir. A prevenção é uma consequência da prudência. Podemos dizer também, de modo figurado, que o vaso é a pessoa humana concreta. Timóteo, capítulo 2, versículo 20 a 21, Atos, capítulo 9, versículo 15. Nosso corpo é um corpo de argila. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. E neste vaso, neste corpo, é nele que nós amamos a Deus e ao próximo. Mateus, capítulo 22, versículo 27 a 28. Né? O vaso, que é cada um de nós, está cheio de amor divino. Então, aqui, as virgens prudentes. Ou está vazio no egoísmo. Aqui, as virgens imprudentes. Estão centradas em si mesmo. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Marcos, capítulo 8, versículo 35. Devemos trazer a reserva de óleo que nos conduz à eternidade. Versículo 5. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. O tempo da chegada do noivo é incerto. O noivo está atrasado e todas as virgens, sem exceção, cochilaram e dormiram. Sejam as prudentes quanto as imprudentes. Mas na parábola, importa mesmo é estar preparado. E quando despertar, as virgens estejam preparadas para a chegada do noivo, vivendo uma vida ativa e fiel, né, em seu discipulado. O Senhor tarda, Mateus capítulo 24, versículo 48. O noivo atrasa a sua vinda, porque espera nossa conversão. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 9. O fato de cochilar e dormir não significa falta de vigilância, pois o ter óleo significa estar prevenido. O ter óleo significa estar prevenido nas situações da vida, nas situações inesperadas. Versículo 6. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Saiam ao seu encontro. Chegou a hora. O noivo se aproxima, está perto, deve-se despertar do sono. No meio da noite vem um alerta. A vinda definitiva acontece quando todos dormem. No meio da noite, o coração das trevas, se ouve um grito. Deve-se despertar. Deve-se, no meio da noite, abrir os olhos para Deus, para a luz, o noivo que está chegando. A morte, o meio da noite, é o último êxodo para encontrar o noivo. Ir ao encontro do noivo para estar sempre com ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ir ao encontro e vê-lo sem véus, face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12 a 13. Versículo 7. Então as 10 virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As 10 virgens se levantaram. Referência à ressurreição.
O verbo levantar, aqui usado, é o mesmo para a ressurreição. A ressurreição pré-anuncia o encontro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 18. Cada um se levantará, sendo prudente e imprudente, segundo o que realizaram em vida. Ao ouvir o grito, é a súplica da igreja pela consumação dos séculos. Versículo 8. Aquelas imprudentes disseram às prudentes: deem um pouco de óleo para nós, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As imprudentes só neste momento tomam consciência de não terem reserva de óleo. Assim a luz está se apagando. O óleo aqui representa também nosso amor a Deus, que sempre existe, é um amor infinito. Assim o óleo, ao ser adquirido, expressa o amor divino, que é o Espírito Santo que age em nós. Elas, as virgens, não permaneceram preparadas e não focalizaram na necessidade de ter óleo, amor, o Espírito Santo de reserva, para a ressurreição. A igreja, que as virgens, deve se preparar para a chegada do noivo, vivendo as exigências de Deus revelada em Cristo Jesus. Versículo 9. As prudentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode faltar para nós e para vocês. É melhor vocês irem aos vendedores e comprar. As virgens prudentes estão preparadas. As imprudentes tiveram muito tempo para se prevenir. Agora não tem mais. Não é suficiente o tempo. Não se pode dar o óleo. O óleo aqui é a nossa resposta de amor guardada, precavida e reservada. Não se pode em nenhum momento ser dado a outro. É melhor vocês irem aos vendedores e comprar, dizem as virgens prudentes. A indicação é para os ouvintes, que estamos vivos. Para aquele que já morreu, é muito tarde. Os vendedores de óleo são os pobres, visto que, veremos mais adiante, ao amá-los, os necessitados, amamos o Filho e somos acolhidos pelo Pai. Mateus capítulo 25, versículo 34. São os benditos, meu Pai, dirá Jesus. Aquele que não se abre ao amor aos necessitados, Mateus capítulo 25, versículo 41, perde a vida. Quem perde por amor aos necessitados, o Cristo, né? Quem perde por amor, quem se entrega por amor aos necessitados, necessitado é a presença do Cristo, irá ganhar o reino dos céus. Versículo 10. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. A porta se fechou. As virgens imprudentes partem para comprar óleo. Enquanto elas vão comprar, o noivo chega. As que estavam preparadas são aquelas que atenderam às palavras de advertência de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 44. O reino dos céus é como um banquete de casamento. Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. E as precavidas, as prudentes, estão prontas para o banquete nupcial. As prudentes virgens entram para a festa. São aquelas que possuem óleo, isto é, que caminharam na direção do noivo Jesus. E, finalmente, elas encontraram o amor de sua vida. A porta se fechou. A morte fecha o tempo. Né? Esse tempo útil para adquirir o óleo. Entra para a porta somente aqueles que amaram antes. É importante saber o valor do tempo presente, visto que este é o único tempo disponível que temos, e é dele que depende se ganhamos ou não a vida. Versículo 11. Por fim chegaram também as outras virgens e disseram:
Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Nos lembra Jesus que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Agora voltamos ao destino final das virgens insensatas, as imprudentes. Agora é tarde, a porta já se fechou. O hoje de Deus é o agora. Devemos nos apressar enquanto existe o hoje. Hebreus capítulo 3, versículo 13 e também capítulo 4, versículo 11. O hoje dura a nossa vida, que acaba no instante. Devemos deixar a imprudência e se converter, tornando-nos prudentes. Versículo 12. Ele, porém, respondeu: eu garanto a vocês que não as conheço. As virgens imprudentes não estiveram prontas para o noivo que tardava a chegar. Assim são excluídas da festa. Jesus havia afirmado: aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 33. A sua última resposta, isto é, a resposta de Jesus para nós, é aquela que nós agora lidamos no tempo de hoje. A comunidade cristã deve se preparar para o futuro da salvação, cumprindo fielmente as exigências de Deus reveladas por Cristo. A vigilância não é uma atitude inerte, contemplativa, no sentido que é uma fuga da história. Ela é contemplativa, mas não contemplativa no sentido de fuga da história, um quietismo acomodado. Mas no fazer nas realizações concretas que traduzem em atos a vontade de Deus, que se realiza na exigência do amor, a obediência aos mandamentos de Deus, às palavras de Jesus. Refere-se aqui a amar o próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Mateus capítulo 7, versículo 12. A caridade, o amor, bem expressa no hoje, na esperança vivida pela fé. Esperança centrada em Jesus. Não devemos nos acomodar e perder tempo. Devemos vigiar e reservar óleo para a chegada do noivo que tarda, mas virá. Versículo 13. Portanto, fiquem vigiando, pois vocês não sabem qual será o dia nem a hora. Agora Jesus faz a exortação no final da parábola: fiquem vigiando. Primeiro porque o tempo da sua vinda é desconhecido. Não se sabe quando virá o noivo. E que se há a demora de Deus, o discípulo deve estar preparado, sendo fiel e obediente, vivendo o ensinamento de Jesus. Segundo, a vigilância se deve então a dois fatores. Primeiro, não se sabe o dia. Segundo, não se sabe a hora da morte, a hora da vinda do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 36. Visto que todo momento da vida é determinante para se adquirir o óleo necessário à nossa salvação. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.